Boa noite, queridos amigos da família MAP. Estamos juntos no nosso culto do Evangelho no Lar. Que todos possam estar bem e que tenhamos uma noite fraterna. Aqueles que puderem, não se esqueçam de pegar a sua água, ou a garrafa, ou o copo, ou uma jarra, e que possam colocar em algum local da casa, para que esta água seja fluidificada, recebendo bênçãos, de que sejam depositados os medicamentos de que todos necessitamos. Então nós vamos ler uma pequena página do livro Vida Feliz, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o espírito que ditou foi Joana de Ângeles. Então vamos ver o que Joana de Ângeles traz para nós esta noite. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Bom, conselho bem apropriado, inclusive, para a nossa noite de hoje, né? Nós estamos aqui em oração. O que nós aprendemos, né, sempre, que a prece é o recurso direto e sem intermediários. Né? A prece é exatamente a nossa conversa com Deus, uma conversa íntima, que não precisa de dinheiro para isso, não precisa de local, só de coração para coração. E que a prece, ela é um refazimento, realmente. Muitas vezes nós estamos mergulhados em problemas, mergulhados em situações difíceis, e que assim, por mais que por mais que reflitamos, a gente não percebe, não encontra saída, não vê saída. E aí o ideal é o quê? Que façamos a prece. Toda a prece é atendida. Isso nós já aprendemos. Só que muitas vezes a gente acha que a prece tem que ser atendida do modo como nós estamos, às vezes, pedindo. E não é bem assim. Mas toda a prece é atendida. Então, aquele problema de difícil solução, aquela situação que você não vê saída, a gente recorre, principalmente nessas ocasiões, à prece. Né? A prece, por quê? Porque quando nem imaginarmos virá a solução. Às vezes através de nós mesmos, às vezes através de uma outra pessoa, mas toda prece é atendida. E que a prece deve ser sempre dirigida a Deus. Tá? Por quê? São muitos os trabalhadores divinos. E que, inclusive, agora estou me lembrando, existe departamento de preces no plano espiritual. Então, dependendo do tipo de prece, aquela prece vai para um determinado setor. E ali naquele setor tem espíritos que bem conhecem, que melhor podem responder sobre aquele assunto que está sendo alvo da nossa preocupação. E aquele espírito é designado muitas vezes, olha, vai lá e ajuda aquele amigo, ele está pedindo ajuda. Também a prece alivia o sofrimento, tá? A gente produz alívio, sim. Prece também devemos utilizar para agradecer,
Nós devemos sempre ser gratos, né, a tudo que nos acontece, de bom e de ruim, por incrível que pareça. E também a prece para louvar, para lembrarmos que existe um ser superior a nós, que tudo sabe, mas a gente precisa se dirigir a Ele. Porque tem pessoas que às vezes falam assim, mas se Deus já sabe tudo que está acontecendo comigo, por que eu ainda tenho que falar com Ele? É uma questão de humildade também. E às vezes até uma desculpa para não fazer. Para não fazer, né? Não, Deus sabe, então eu ainda vou ter que falar sim, tá? E sempre pensemos nisso. Temos inúmeros trabalhadores designados especificamente para analisarem os nossos pedidos, as nossas súplicas. Então, que nós não percamos essa grande oportunidade, porque não tem intermediário, como é o DDD, né? Descagem direta a Deus. Tá bom? Agora, se eu quer falar alguma coisa, isso aqui. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Muitas vezes nós vamos, o que é importante, a casa espírita para um tratamento de cura, como nós falamos, né? E lá recebemos tudo o que merecemos e o que Deus permite chegar a nós. Mas aí vem a questão do nosso dia a dia. É o que a nossa irmã Ana Júlia estava colocando aqui. E no dia a dia eu esqueço daquele momento em que, através da prece, nós entramos em contato com esse mundo espiritual. Se eu peço uma oração por alguém, algum espírito destinado àquele pedido, àquela rogativa, o que é que ele vai fazer? Ele vai recolher, né? É permitido, ele leva para a pessoa a quem nós direcionamos a nossa prece. Pedir. Mas uma das coisas que nós esquecemos também muito é a prece do agradecimento. Por estarmos nós espíritos reencarnados, isso já é um grande agradecimento. Porque, como diz assim, no ditado, vamos colocar assim, a fila no mundo espiritual está enorme. Então vamos aproveitar qualquer instante, como nós nos dedicamos às vezes a tantas questões materiais, por que não dedicarmos 5, 10, 15 minutos para a nossa prece, a nossa conversa com o nosso Pai? É importante para nós, importante para a nossa família, e o alerta aqui é dado por um espírito altamente elevado, Joana de Ângeles. Então é importante nós trabalharmos todo esse processo, aprendermos o valor da prece no nosso dia a dia, na nossa contribuição para um mundo tão conturbado ainda como o nosso. Mas quando nos harmonizamos através da prece, estamos contribuindo para a harmonia do nosso planeta. É isso que nós colocaríamos. Aí nós vamos agora para o Evangelho. Isso. Agora vamos à parte nossa do Evangelho. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Escolhemos o item 11, 12 e um pedacinho do 13. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros.
empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Ou seja, se eu julgo um companheiro, um amigo ou não, geralmente os nossos julgamentos, eles estão envolvidos muitas vezes nos nossos sentimentos ainda inferiores. E nós julgamos o outro sempre do lado pior. Mas nós aprendemos que normalmente nós projetamos em alguém aquilo que somos. Como eu sou, digamos, uma pessoa que não tem uma vida correta, eu acho que todos não têm vida correta. Ou seja, é o meu julgamento por eu ter um comportamento que eu acho que todos têm. É nesse sentido que Jesus nos deixa esse alerta. E vem o item 12, que é o exemplo do que ele falou na parábola do item 11, de Mateus capítulo 7, versículo de 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Percebe aqui como eles trouxeram aquela mulher para ver o julgamento que Jesus ia fazer, para depois terem um pretexto para julgar Jesus. Mas como Jesus tem e tinha na época uma visão grandiosa nossa da humanidade, inclusive o nosso interior, ele já sabia o que eles estavam intentando para com ele, não é? Então, perguntam a Jesus, qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha que frase objetiva para aquela multidão que ansiava apedrejar até a morte aquela mulher que estava sendo classificada como adúltera. Aí tem uma questão moral que eu acho muito importante também. Se aquela mulher estava sendo julgada pela multidão como adúltera, a gente sabe que, nesse caso, ninguém adultera ou é adúltero sozinho. Cadê a pessoa que cometeu o adultério com ela? Por que ele não estava ali presente? No caso, o homem. Então, o homem que foi pego, logicamente, ela não foi pega sozinha. Aqui não narra isso, mas nós deduzimos. Por que é que ele foi deixado de lado, vamos colocar assim, e só ela foi exposta ao julgamento e morrer de pedradas? Então Jesus, não é, disse o que? Aquele que dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Se nós mentalizarmos essa cena, é algo assim comovente, porque nós imaginamos uma multidão que vem perseguindo uma mulher, acusando-a de adultério. Só ela, o homem está sendo preservado. Pelo menos é o que nós entendemos aqui.
E vão a Jesus justamente para ver o seu julgamento, para poder também julgá-lo e condená-lo. Ela já estava sendo. Mas como nós aqui lemos, né, ele fez essa pergunta e ficou abaixado, voltando a escrever. E todos se retiraram e a mulher ficou só na praça. Ela e Jesus. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículo de 3 a 11. E muitas vezes nós, na nossa inferioridade, temos esse olhar de julgar e já condenar. Como a Júlia colocou há pouco, nós que hoje, no presente, já temos um pequeno ensinamento, como estamos tendo aqui, é para justamente nos alertar como trabalharmos o nosso passado, dessa existência e muitas vezes das anteriores, quando julgamos pessoas sem querer pelo menos saber o motivo dos seus atos. Isso é muito comum. Nós julgamos, condenamos, mas não sabemos o passado. Então fica sempre para nós esse alerta, este ensinamento na mensagem, não é, de hoje: bem-aventurados que são misericordiosos. E nós temos que aprender a ser misericordioso, que é uma situação, não é ser tolerante com erros. Tem que saber, na nossa misericórdia, o que estamos fazendo. Ok? Essa passagem, né, ela é até muito conhecida de todos nós. Pelo menos assim, todo mundo já ouviu falar dessa passagem. O que a gente talvez ainda não saiba é a profundidade dela. Né? Eu uma vez ouvi uma pessoa dizendo que cada palavra aqui colocada tinha um sentido e tinha uma explicação. Aí eu estava aqui me lembrando de algumas coisas, mostrando o comportamento de Jesus e como a gente iria se comportar nessa situação. Então, eles aqui mesmo falam, né? Jesus tinha já falado sobre não julgueis a fim de não ser julgados. Então, eles ficaram pensando, deixa eu ver, nós vamos colocar Jesus numa saia justa. Hoje a gente falaria assim, né? Não, deixa eu ver. Não, ele falou isso, mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, surge essa situação. E como Jesus se comporta. Fazem a pergunta a ele e ele não responde logo, porque é um hábito também que nós temos, né? A gente, às vezes, a pessoa nem acabou de falar, a gente já interrompe, já responde mal, né? Já responde até com grosseria, que eu não queria ouvir. Então, Jesus, né, foi perguntado e ele levou um tempo para responder, que é uma coisa que a gente tem que aprender também, raciocinar sobre a resposta, pensar se pode falar o que está pensando ou não, se é o momento, que às vezes você tem que ficar calado, às vezes não tem nada para falar não, né? Mas é difícil. Aí o segundo momento de Jesus, ele se abaixa. Eu me lembro que a pessoa que estava dando aula lá pra gente falou, ela quando era de uma cidade espírita, o gesto de Jesus ao se abaixar é um gesto também de humildade. Ele falou, porque se fosse com a gente, interpretando com a gente, vai que a pessoa, né, a gente sabe que a pessoa quer nos afrontar. O que a gente ia fazer? Você está pensando, entendeu? A gente normalmente faz o quê? Encara a pessoa. Ainda mais se nós tivermos razão. Então, Jesus não fez isso. Esse gesto de humildade, ele se abaixou para que as pessoas... Tem vários sentidos aqui, mas para que pensassem melhor sobre isso. Sobre aquele comportamento. Aí ele, ao se abaixar, ele ainda fala a frase, que eu acho uma das frases mais inteligentes, assim, porque eu fiquei pensando, se fôssemos nós...
a gente ia, talvez, ainda mais soubéssemos os defeitos de cada um, ia dizer assim, quem é você para falar isso comigo? Aí, você que fez isso, você que fez aquilo, você que fez... Né? Era isso. Jesus, gente, foi o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. Ele já era espírito puro. Porque na doutrina espírita nós aprendemos, né, as categorias dos espíritos. Ele já era um espírito de outras esferas, mas veio como missão para cá. Então, Jesus não fez isso. Se abaixou. Aí se levantou humildemente. Não ficou encarando as pessoas, só disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. As palavras foram tão profundas que ninguém teve coragem de tirar a pedra. Quem podia, né? Que a gente, às vezes, tem aquele defeito, mas a gente não atira a pedra nos outros. Isso. Às vezes, né, eu sou corrupta, mas falo de quem pratica corrupção. Né? Mas a autoridade moral de Jesus era tão forte, como às vezes acontece isso com alguém que a gente, né, que seja da nossa convivência, que a pessoa tem a moral tão forte que a gente não tem coragem de fazer ou de dizer o que queria, o que pensou em fazer. Então, as pessoas foram se retirando. Entenderam? Então, assim, essa passagem, ela tem inúmeros sentidos, inúmeros exemplos, mas um deles, esse que eu estou me lembrando aqui, é isso, quer dizer, o comportamento de Jesus diante de uma situação em que queriam colocá-lo numa saia justa. A gente passa por isso em local de trabalho, né? A gente passa por isso em família, festa de família, né? Que às vezes vem um familiar assim, faz uma pergunta que é para te constranger, ou falar qualquer coisa, né? Para te constranger. Então a gente tem que lembrar de Jesus, como é que ele se comportou, né? Foi totalmente diferente do que, infelizmente, nós ainda não sabemos fazer. Tá? Mas aí fica para nós isso, essa lição ela é belíssima, né? Todo mundo conhece. Então já está no nosso horário, vamos encerrar, né, o nosso culto fazendo a nossa prece. Vai fazer a prece? Posso. Temos diante de nós um copo d'água com uma jarra para depois ser distribuída na família. E vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que recebemos de levar a mensagem de Jesus no culto do Evangelho no Lar para nos harmonizar a nossa casa material, os nossos vizinhos, nossos amigos, também os adversários. Porque quando estamos com a paz de Jesus, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos harmonizados. Obrigado por mais esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Vou beber a nossa água. Isso.